Bom, pessoal, nós estamos de volta aqui com a nossa prosa, proseando nas Gerais hoje com Carla Malveira, quase goleira da seleção brasileira, fisioterapeuta, mas vamos falar que a gente chegou a dar uma pincelada, você na adolescência, vamos falar de amor. Conheceu o amor da sua vida. Como é que foi esse encontro com hoje, Dr. Dawson, cirurgião plástico, famoso, conhecido, mas na época era o Dawson. Como eu te falei, Dawson é um pedido de oração a Deus, porque eu não acreditava no homem, eu via sempre meu pai, que podia me trair, que podia, né, não me fazer feliz. Aí, nesse período que eu conheci Dawson, até olhei assim, admirava Dawson, a educação, como ele tratava uma mulher. Eu trabalhava na Mock Video, ele ia lá alugar filme. Aí eu olhava, nossa, ele... Mas não, deve ser igualzinho os outros homens. E não me interessava, não... Mas ele começou a insistir, né? Até que um grande amigo meu e dele, que queria arrumar uma namorada, e essa namorada era conhecida minha, e precisava da ajuda. Já aconteceu isso, né? Você fica mediando, sempre uma situação, um cupido, né? Para outro alguém. Aí Dawson foi acompanhar e eu fui acompanhar essa menina. Então, eles foram conversar e eu e Dawson como vela, esperando. Acho que nem existe isso mais, eu já fui muito vela. Você já foi, Denis? Ah, eu já fui daqueles que eu era o cupido mor. Era o primeiro que tinha que ir lá e convidar. Então. Aí eu fui vela desse relacionamento desse amigo com a amiga e Dawson a gente começou a conversar. Ele falar dele, eu falar de mim, aí interessante que nesse dia, eu falando de tipo de música, eu gostava muito de música de década de 60, músicas antigas, ele também. Aí eu olhava assim. Opa! Né? Aí e um dia que ele falou, olha, eu tô fazendo caminhada. Ele falou assim, não, eu vou fazer caminhada com você também. Eu falei assim, você não vai dar conta, eu caminho antes e ainda eu tenho que ir pra aula. Eu vou junto fazer caminhada com você. Aí nessa foi conversando, né? Ele participou comigo em algumas caminhadas. Aí minha mãe, assim que viu ele, falou, isso vai dar namoro. Eu falei, não, mãe, esse máximo amigo. Aí quando ele me pediu para namorar, e a música que a gente estava comentando naquele dia que estava no bate-papo de vela, tocou no dia que ele me pediu. Eu falei assim, você ligou para a rádio? Porque antigamente, né, a gente ligava para a rádio, pedia música, né? Aí ele falou, não, é a música, né? Ele olha a música, então era uma providência, né? Então, assim, foi até... Mãe quando fala... Aí começamos, aí ele me chamou para namorar e começamos a namorar, até hoje. Namoro eterno. Eterno. Que foi esse namoro? Foi muito tempo? Demoraram para casar? Ou casaram rápido? Como é que foi? Demoramos 3 anos e 6 meses namorando. Aí o Dawson passou na residência no Rio de Janeiro. Ele tinha que ir embora, né? Então, aí eu falei, olha, como eu sempre fui muito séria no que eu faço. Eu falei, olha, quais são suas intenções comigo? Você é a mulher da minha vida, fala mais. Passando pouco. Eu vou casar com você. Porque ele indo para o Rio de Janeiro, minha mãe é muito brava. Ela não ia me deixar sair. Eu tinha que aguardar a Dawson, eu só podia sair se Dawson chegasse. Eu só podia ir na missa e voltar, na padaria, no supermercado com ela. Mas ela não... minha mãe marcava horário, se você chegasse 1 minuto, você ficava 1 mês. 1 minuto atrasado, ficava 1 mês sem sair. Então minha mãe... E eu até entendia por causa da postura que ela tinha que adquirir. Pai e mãe, né? 4 mulheres e um homem. E a mulher não é muito fácil, né? Bem mais complicado. Que o homem. Então, ela tinha que ter essa postura, né? Hoje eu entendo e admiro e agradeço a postura que ela teve, né? Na minha vida. Então, Dawson, por isso que nós casamos mais rápido, né? Eu casei com 20 anos e Dawson casou com 24 anos. Com 24 anos.
Ou seja, você teve que dar aquela intimada, ó, você está indo para o Rio, tem que ir com você, mas tem que ir casada. Rio de Janeiro, mulher bonita, né? Praia. Você não pode deixar ele sozinho. Não. E aquele moreno bonito. Como é que ficou essa relação, então, de estudos? Você já estava com alguma visão de profissão, de faculdade, ou foi para o Rio de Janeiro para descobrir essa sua linha de trabalho por lá? Na verdade, eu queria sempre fazer medicina. Mas eu não tinha condição financeira para pagar uma faculdade. Hoje as faculdades não são igual àquela época. Ou você era muito rico, pagava uma faculdade, ou você tinha que estudar para fazer chegar numa faculdade federal era muito difícil. Disputadíssimo. Era muito, poucas vagas, né? Então, eu terminei o 3º ano e fui trabalhar. Nesse período, meu irmão teve um acidente de moto e ficou no CTI da Santa Casa. E eu conheci um fisioterapeuta chamado Teófilo Guimarães. Ele deu toda assistência, como outros médicos lá, mas a minha lembrança é muito fixa a ele, porque ele ficou dependente de respirador, precisava sair desse respirador. E o trabalho da fisioterapia respiratória foi muito importante para a saída daquela ventilação mecânica. Então, eu apaixonei por fisioterapia. Foi ali que eu conheci a fisioterapia respiratória. Então, eu mudei meu olhar para a medicina, para a fisioterapia. E aqui não tinha. Então, eu falei assim, vou trabalhar, fazer um cursinho para poder tentar um vestibular, uma federal. Aí, nessa época, resolvemos casar, então já mudou o sonho. Eu estava já providenciando, era enxoval, era vestido de noiva, né? Tinha que deixar a fisioterapia de lado. Um pouco, mas o Dawes, ele é interessante, ele fala, você pode fazer tudo isso e mais isso. Aí vamos acrescentar um sonho. Olha, vou ter um vestibular que vai acontecer na Universidade de Estácio de Sá. Eu falei, Dawes é particular? Eu falei assim, não, mas tudo vai ser providenciado. A fé de Dawes é uma coisa maravilhosa. Eu falei assim, olha, vou ver se eu consegue. Ele tomava redação, me dava até 0 em algumas redações. Ele era demais. E aí eu consegui, assim que casamos em maio de 92, em julho eu passei no vestibular da Universidade de Estácio de Sá, em fisioterapia. Aí era particular, o pai de Dawes nos ajudou muito no início. Aí, da minha faculdade, eu tentei a bolsa, naquela época você conseguia a bolsa 100%, hoje não sei se tem isso ainda. Ainda uma ou outra, mas a maioria é 70%, não dá tanto assim. Eu consegui, então eu fiquei estudando lá por muito tempo, bolsa de estudo. Mas nossa vida lá, não contamos muito com a ajuda dos nossos pais. Por que a volta, então? Vocês foram para o Rio de Janeiro para a questão da residência, mas a paixão era pelo norte de Minas. Vocês resolveram mesmo voltar, por quê? Voltar, a cidade de Montes Claros é muito boa, né? Aqui tem uma característica muito especial, mas pesou família, pesou ter filhos, qualidade de vida. O Dawson trabalhava muito, a vida dele era toda em Niterói e algumas vezes no Rio de Janeiro, que ele fazia, estudava pela Escola de Cirurgiões Plásticos do Pitangui, que ele fazia fellow. Então ele ficava, era um dia no Rio, mas a vida dele toda em Niterói. E a minha vida é toda no Rio, rodava 48 horas de plantão, às vezes a gente quase não encontrava 2 dias. E tudo muito longe, né? Tudo muito longe. E ter filhos, né? Então, assim, pesou família. Então, assim, a gente queria ter filhos, cuidar de filhos, queria ter presença, né? Então, assim, a gente sentia falta dos nossos irmãos, dos nossos pais, né? Então, assim, é muito diferente. A gente falava com muito... Éramos saudosistas quando no Rio de Janeiro contava da nossa vida aqui em Montes Claros. Era a questão da qualidade de vida que pesava mesmo. E aqui em Montes Claros, o ritmo é diferente, o custo de vida era mais barato. E assim, a nossa história, né? Pesava a nossa história.
Dessa época do Rio, alguma história interessante ou engraçada que você se lembra? Porque é época de faculdade, você sabe que acabam acontecendo muitas histórias. Começou a trabalhar também, então já tem uma outra realidade. Uma história interessante que você tenha vivido no Rio de Janeiro? Lá no Rio, então, como a gente vivia de ajuda, né? Aí também, porque Dalcio era residente, né? Então a gente precisava da ajuda dos nossos pais. Eu resolvi fazer pão de queijo. A cozinheira. Não tão boa, mas vendi muito pão de queijo para comprar livro, para pagar xerox. Então fiz muito pão de queijo. O Minas Gerais conquistou o Rio de Janeiro. Então eu juntei com uma colega. No domingo era o dia de fazer a massa, enrolar a massa, e tinha o Dataprev. O marido dela trabalhava lá, então ele levava pacotes e pacotes do pão de queijo para vender lá. Para vender lá. Os primeiros pão de queijo não foram muito bons, não. Foram aperfeiçoando com o tempo. Foram. Então, chegou um dia o marido dela, o Paulo, falou, olha, esse pão de queijo aqui tá muito duro. Acho que faltou manteiga. Ficou pesado. Ficou pesado. Então ele falou assim, olha, ele nem quica, ele é pedra. E quando bateu, era realmente uma pedra. Você acerta a cabeça de um barco. Aí que foi modelar e aceitar, melhorar a receita. Então... Tá aí, estamos descobrindo que Carla, além de fisioterapeuta, também pão de queijo. Se eu soubesse, tinha pedido pelo menos uma receitinha pra gente conversar comendo pão de queijo hoje. Mas quando vocês voltaram, como é que foi retomar a vida aqui em Montes Claros? Nós chegamos assim, com muito pé no chão, porque Dalcio precisava de um espaço, a gente vinha zerando tudo na vida lá no Rio de Janeiro, e a gente estava no patamar da vida lá no Rio que a gente tinha que escolher, ou voltava ou ficava, porque as coisas estavam acontecendo muito para Dalcio. Ele estava sendo conhecido, estava tendo já uma clientela boa. Eu também estava pegando muitos plantões na Santa Casa, no Procardíaco, no Samaritano, era Coringa, no Hospital Samaritano. Aí nós começamos, vamos voltar? Vamos. Eu falei só que a gente não tem condição de montar uma casa. Fomos morar na casa dos pais de Dalcio. Sim. Então a prioridade não era ter uma casa, era ter o consultório. Então a prioridade nossa foi ter o primeiro consultório na Praça Honorato Alves, que foi o primeiro consultório de Dalcio. Então, assim, e nesse período moramos lá 3 anos. Eu falo que, graças a Deus, a gente teve o pai de Dalcio para dar a oportunidade de lá morar 3 anos. E lá foi que, como que todo mundo fala assim, empenujei. Então, nós empenujamos nessa época de poder adquirir uma casa própria. Né, uma casa financiada pela Caixa, mas era uma casa nossa. Então foi aí que nós começamos. Quem casa quer casa, né? Quer casa, não tem jeito, né, Denis? Tem Verdade. que ter. Aí veio o nosso primeiro filho, o Heitor. Então que ano foi isso? Heitor, 97. 97, hoje então está com 20 anos, vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 agora anos. Em outubro. Que maravilha. Aí vocês, depois de se empenujarem, já tinha a casa, o consultório. Como é que conseguia driblar isso? Filho, aí tem que trabalhar, tem que fazer o nome, tem que manter, mas o filho também você não pode ficar distante. Como é que era esse jogo? Os pais ajudavam também a cuidar? Era uma loucura, e assim, mas a gente sempre, com a ajuda dos exemplos que a gente já vinha tendo da nossa própria família, eu falo, Dalcio, quem é pai é você, quem é mãe sou eu. Não adianta a gente ter bons, excelentes avós, mas os exemplos têm que ser nossos, né? Então, Dalcio levava e eu buscava. Tinha a presença Tinha sempre. Presença. Então, a apresentação, mesmo que chegasse na corrida, mas chegava na apresentação. Então, assim, essa formação era nossa. A minha mãe é vozona, né? Então, os pais de Dalcio, sempre que a gente pedia, sempre estava com os nossos filhos, mas assim, a gente quem criava era eu e Dalcio, né? Então, assim, a gente não pode, eu vejo hoje que homenageia babá, homenageia vovó, mas quem é pai é o pai, quem é a mãe é a mãe, né? Então, assim, a gente se cobrava muito isso. Sim. E às vezes você, pela facilidade de ter uma babá, às vezes, se você não tem alguém que fala, não, peraí, a gente está exagerando, a babá está ficando muito com o nosso filho. Isso é verdade, não ela toma conta. Então,
a gente sempre policiava um ao outro com essa criação. Que maravilha. Pessoal, e depois disso tudo, hoje, doutora Carla é um nome a se citar, a se representar na Santa Casa, especialmente na questão de fisioterapia respiratória, e não para de estudar. Essa mulher está querendo sempre aprender. Só que eu vou contar o que daqui a pouquinho a gente vai fazer mais um intervalo. Sei que o papo tá bom, mas a gente volta já já.